Esse vídeo-aula é de aprendizagem e a sociedade da informação e do conhecimento fazer parte do componente do currículo do nosso projeto. Esse vídeo-aula é de aprendizagem e a sociedade do conhecimento faz parte do componente curricular do nosso projeto. E quem vai mais aprofundar é a professora Emília Preste. Muito obrigada, Desirê. Olá, gestores. Olá, professores. Olá, aprendentes. O nosso componente curricular, ele trata da educação, aprendizagem, motivações e inteligências. E trata também de um tema que vem despertando muitas polêmicas. Qual é? É o tema das inteligências múltiplas. Como as pessoas aprendem, por que as pessoas voltam à escola, por que é importante estudar. Lembrem-se que hoje é necessário a gente ter uma certificação, ter um diploma para poder compreender a sociedade na qual a gente está vivendo. Então, nessa sociedade que é denominada a sociedade da informação e do conhecimento, a educação é fundamental porque propicia as pessoas entender mais o momento em que ela está vivendo. Ela propicia as pessoas a ingressarem no mercado de trabalho e ela propicia as pessoas a se tornarem melhor cidadãos no momento em que participam e reivindicam seus direitos nessa sociedade. Para que vocês tenham uma ideia da importância da educação, vamos apresentar um vídeo com o senhor Adamo Wano, um africano que foi o secretário-geral da 5ª Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos. Well, I think, first of all, it's a very good initiative to have this youth forum and on learning for youth and adults. I am Adama Wan. I'm the director of UNESCO Institute for Life and Learning, which is based in Hamburg, in Germany. I'm coming from Mali, which is a country in Western Africa, and from a small village called Bandiagara. And I'm stemming from a small nomadic group scattered around Africa and elsewhere, and could say that my life testified the value of learning and adult learning and education. And this is how education matters, for people's life. Education, learning throughout life is important for all. The right to learning, the right to education, whether in school, whether outside the school. We are, from my group, the nomadic group, we have a very well-developed culture. We have a very well-settled system of learning, and we value learning. And through this, of course, with the formal education system, I have moved into schools, into education, and get, of course, into qualification. And I had my lycée in a very specialized school in Mali, when I did study in Moscow, and then ended up in my own country running a large literacy program, directing a literacy department for the country, and taking care of languages, the promotion of literacy in local languages. And we have to devise scripts, alphabet, rules, textbooks, grammar for all these languages, and get a large number of people to be literate. This is how my way crossed UNESCO as a UN agency in charge of promoting education, culture, science, and communication as a specialist, then of course as a staff member, and of course from there I was involved in a large international movement of fighting for the right to education, building and constructing educational institutions, and also I was extremely privileged to
be in the UNESCO Institute for Education, which now became UNESCO Institute for Lifelong Learning, where learning for all throughout life is a mission. Learning taking place not only in school, in the family, in the community, through media, at the workplace, through communication and new technologies, and also through peers and other interaction. This is what all education is about. Viram como este homem conseguiu galgar um dos postos mais importantes da UNESCO na perspectiva da educação de jovens e adultos? Todos nós podemos conseguir alguma coisa quando a gente se empenha, quando a gente acredita que é possível alcançar aquilo que nós tanto necessitamos. Agora, por outro lado, se a gente acha que a educação é importante na atual sociedade da informação e do conhecimento, por que será que existem tantas pessoas no mundo e na África que ainda não sabem ler, não sabem escrever? Desirê, você acha que a educação é importante? Professora, eu acho que a educação é muito importante, porque a educação ela vai dar o suporte do conhecimento e a busca da oportunidade da vida. Desirê, a gente viu no vídeo a trajetória educacional do senhor Adama. E a sua, Desirê? Conte pra gente um pouco como foi que você chegou à Universidade Federal da Paraíba para fazer o curso superior. Para chegar aqui no Federal, a gente tem que fazer um processo, tem que ter uma média para chegar aqui. Então, nesse caso, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ter essa média para vir estudar aqui em João Pessoa. Sei, mas como foi que você começou a estudar onde? Em Cabo Verde, numa escola? Você começou a estudar com quantos anos, Desirê? Eu comecei a estudar em Cabo Verde, comecei a estudar com 7 anos. E daí por diante, graças a Deus, meus pais me ajudaram a enfrentar todo o obstáculo que tem pela vida. Me deram educação até eu chegar aqui, para ser homem da manhã. Vocês viram que Desirê tem planos de continuar a estudar. Essa preocupação em continuar a estudar nessa sociedade do conhecimento da informação, ela é chamada de educação ao longo da vida. Veja que a educação, ela é um processo. Ela, desde criança que a gente começa a estudar e vai acompanhando a nossa história de vida e muitas vezes até quando a gente está velhinho, 70, 80, 90 anos, você encontra ainda algumas pessoas estudando, se alfabetizando, frequentando a escola. Isso é o que nós chamamos de educação ao longo da vida. Agora, uma pergunta, Desirê. Apesar de haver tanta necessidade de se estudar, existem pessoas que não estão na escola. Por que será? Algumas vezes eu me pergunto, será porque faltam políticas públicas ou porque as pessoas não têm a motivação suficiente para continuar estudando? O que é que você opina? Professor, uma parte, o governo não ajuda a população carenciada. Porque a população carenciada tem alguns que têm incentivo, tem uma grande motivação para estudar. E aí não tem como, não tem condições financeiras. E outra parte, tem muitos que têm considerações, mas sim desistem de estudar. Vocês estão vendo, então, que tanto a falta de políticas públicas voltadas para beneficiar a população, sobretudo mais carente, como a própria motivação da população, são fatores que interferem no processo educacional. Esse processo que nós estamos defendendo como imprescindível, essencial na sociedade da informação e do conhecimento. A nossa questão é a seguinte: o que motiva as pessoas voltarem e permanecerem na escola ou ingressarem pela primeira vez na escola depois que já estão jovens, estão adultos? É algum interesse? Pesquisas foram feitas onde demonstram que
As pessoas com mais de 40 anos, que são consideradas pessoas já adultas, quando elas voltam para a escola, elas voltam motivadas por necessidade de mercado de trabalho, por questões religiosas, porque querem ler a Bíblia, porque querem se tornar autônomas, elas querem ir ao banco sozinhas, elas querem retirar dinheiro, elas querem andar de ônibus, elas querem não necessitar mais dos filhos, e elas voltam à escola até porque têm necessidade de fazer novos amigos. Essa é a situação das pessoas mais velhas. As pessoas mais jovens, em geral, voltam à escola em função do mercado de trabalho. É claro que todos nós sabemos que, diante da crise do trabalho, do desemprego existente, a escola não tem poder, através da sua certificação, de colocar todo mundo no mercado de trabalho. Mas se é difícil para uma pessoa se inserir dentro dessa sociedade atual, onde falta trabalho, com escolaridade, vocês imaginem quando não se tem escolaridade. É muito mais difícil. O que vocês opinam? Eu vou contar a vocês uma história de uma pesquisa que nós realizamos aqui em João Pessoa, em uma usina. Essa pesquisa demonstrou que existiam pessoas que durante 20, 25 anos trabalhavam como caminhoneiro transportando cana. Ele era o motorista da usina. Só que chegou uma lei, e nessa lei as pessoas tinham que dirigir agora com carteira de motorista. Vejam, essa pessoa não sabia ler nem escrever. Pelo fato de não saber ler nem escrever, não podia tirar a carteira de motorista. Conclusão: o homem não perdeu o emprego, mas foi rebaixado de função. E isso lhe traz muito sofrimento, porque ele era o motorista da usina. E, de repente, hoje ele faz serviços gerais, simplesmente porque não sabe ler e escrever. Veja a importância de saber ler e escrever. Agora, você acha que é difícil aprender a ler e a escrever? Uma das questões que tem desafiado os cientistas, as teorias, é a questão de aprendizagem. Como é que as pessoas aprendem? Vocês acham que as pessoas só aprendem porque são inteligentes? Você acha que uma pessoa que é considerada não inteligente, essa pessoa não pode aprender? Ou existe pessoa que não tem a inteligência? Foi descoberta uma nova teoria que nós temos vários tipos de inteligências. E essas inteligências são chamadas de inteligências múltiplas. A pessoa que criou essa nova forma de compreender essas inteligências é chamado de Gardner. É um psicólogo americano e que vem revolucionando o mundo da educação e da psicologia com essas suas novas formas de entender como é que a gente tem mais habilidades e mais competências em determinados tipos de coisa. E você? Onde acha que se enquadra melhor? Você tem mais habilidade para o discurso, para fazer amizade, para matemática? Veja que uma habilidade não exclui a outra. É possível que a gente tenha todas essas habilidades, mas, evidentemente, uma predomina em relação à outra. Agora, o que nós vamos considerar é que, no mundo da escola, nós devemos levar em conta que tem pessoas que têm mais habilidades, têm mais inteligência para determinadas competências, por exemplo, ser um esportista, correr, jogar, enquanto que outras pessoas têm mais habilidade para ficar observando detalhes pequenos, tem mais o perfil de um cientista. Outras pessoas têm mais habilidade manuais para fazer coisas, para pintar. Falar em pintura, ou falando em pintura, vamos ver agora na prática 2 exemplos de pessoas que utilizam as suas inteligências.
Esse trabalho surgiu pela vontade a necessidade de ter alguma coisa que viesse me completar, porque antes da minha aposentadoria eu vivenciava com um desenho técnico, mas a vontade era grande de fazer curso de pintura. Foi quando eu senti a necessidade de fazer algo diferente. Por um motivo de coincidência, o metal foi sempre uma coisa que muito me atraiu. E olhando o desenho, ia cobrindo com um arame. Isso cada coisa que fazia era um desafio, entendeu? E para mim era prazeroso demais saber que estava descobrindo alguma coisa. Para mim, uma técnica que não tinha visto ainda, né? Como até hoje não estou vendo ainda. Essa questão de ter pensamento de que iria chegar até como cheguei, não existia realmente. Existia sim uma força de vontade de querer fazer algo para que ocupasse minha mente depois dessa parte da aposentadoria. Não queria ficar ocioso. Isso, juntando tudo à vontade com essa questão eu tinha certa aptidão para a arte, foi que facilitou a trazer, mas nunca imaginei que chegasse ao ponto que cheguei. Isso, a chegar a esse ponto de que já fiz exposições várias, isso mostra que foi a vontade de querer crescer dentro do meu imaginário, né? E a realização é absoluta, porque é o reconhecimento, quando eu estou diante do público com a obra minha e vejo que está sendo discutida aquela coisa, quando sei que é uma cria minha, isso me dá uma satisfação, uma maneira um estímulo maior de querer trabalhar sempre. Abra os braços e no largo desse espaço, medido de uma mão a outra mão, cabe mais do que uma braça de desejos, se no varal do abraço... Eu acho que todas as pessoas podem aprender qualquer coisa. E antes de qualquer coisa, eu penso assim, todas as pessoas são capazes de tocar um instrumento, são capazes de fazer alguma coisa, né? Então, a gente não pode partir do pressuposto de que as pessoas nascem sem poder fazer alguma coisa. Elas podem fazer. Entretanto, eu acho que há pessoas que demonstram ter mais habilidades sobre algumas coisas do que outras. Assim, na verdade, o nosso repertório de informações, ele é acionado através do nosso banco de dados de informações, né, na hora de uma criação. Então, não basta se inspirar, ter a inspiração. Aquela inspiração ela vem e passa pelo filtro das informações que a gente tem. E o resultado disso é uma conjugação, né? Daquele momento em que você teve um insight, que acontece muito, né? Mas aquele insight, quando chega, ele é filtrado pelas informações. E aí, no final, você tem um objeto, né, que faz parte da sua emoção, mas também faz parte da sua razão. Para um abraço grande assim, eu abro os braços para você, você abre os braços para mim. La 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 la. E aí, gostaram da nossa videoaula? Agora vamos nos despedir. Você gestor, você gestora, você professor, você professora, vocês aprendentes, nós queremos agradecer a atenção que deram ao nosso trabalho, né, à nossa videoaula, e queremos que vocês, com muito entusiasmo e muita alegria, participem do nosso projeto. E aqui eu estou me despedindo e desejando muita sorte, muita alegria e muito sucesso na caminhada educacional de vocês. Bom, e os povos africanos esperam que o projeto ali está ser útil para nós refletir, para nós ver realmente o que nós crê na nossa vida, para nós continuar a estudar, para nós ver além do que nós precisamos. Muitíssimo obrigado.